Relações públicas, uma perspectiva a partir do paradigma da complexidade. Por Rudimar Baltzera, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Resumo. Nesse texto, discorre-se sobre a atual configuração da sociedade para, então, refletir sobre relações públicas. Analisam-se, sintaticamente, as duas principais tendências teórico-práticas de relações públicas no Brasil. A partir do paradigma da complexidade, destaca-se o fator de os públicos terem sido e ainda tenderem a ser concebidos pelos entes organizacionais como simples alvos a serem influenciados. Em outra perspectiva, assume-se que os públicos, mediante interações, constroem os entes organizacionais e são por eles construídos. Portanto, são constitutivos, conformando-se com suas partes. Propõe-se que relações públicas sejam compreendidas e explicadas como filosofia de relacionamento estratégico, fundamentado em investigação, interpretação, definição e circulação de sentidos entre uma dada entidade e seus públicos, visando a legitimação da entidade e de suas ações, bem como o comprometimento ecossistêmico para algo sempre melhor. Palavra-chave: relações públicas, paradigma da complexidade, entes, organizacionais, públicos, interações. A sociedade complexa. Notas sobre o contexto. As sociedades, as culturas e, consequentemente, as organizações como sistemas somente são possíveis pelas relações que se materializam entre os sujeitos que as estruturam em permanentes processos dialógicos, recursivos e hologramáticos de reconstrução, de diferentes qualidades, níveis e intensidades. Essas relações, mais do que articulações, são constitutivas dos próprios sistemas. Nessa direção, importa atentar para o fato de que a sociedade tem se tornado cada vez mais complexa, particularmente devido aos processos exponenciais de circulação de capitais, simbólico, social, econômico e cultural. A articulação em rede, de acordo com Castells, em 1999, a potencialização das possibilidades e dos processos expressivos e das vozes, dentre outras coisas, com mais amplitude e visibilidade, que se atualizam em ambientes e suportes variados. A intensificação de práticas como as de expropriação, mistificação e exploração simbólica, como, por exemplo, os usos discursivos realizados pela alteridade, indivíduos públicos, outras organizações, de fragmentos de textos verbais ou de imagens de modo descontextualizado para produzir sentidos diversos, inclusive contrários aos propostos inicialmente. As disputas pelos qualificados espaços de visibilidade e o desejo de ocupação do centro da cena, a atual tendência à ética do individualismo, a superficialização dos veículos e a fluidez dos processos das sociabilidades e das relações, ao enfraquecimento e à fragmentação das entidades estabelecidas e seu deslizamento para a perspectiva das identificações, a convergência tecnológica e midiática e a presença com tendências à centralidade
da lógica das redes em boa parte do conjunto de relações sociais. Em diferentes perspectivas e graus de tensão, essas variáveis, dentre outras, configuram ou reconfiguram a sociedade atual, ampliam os níveis de incerteza e impermanência e redimensionam as formas de os sujeitos experimentarem o mundo. Em sentido de convergência e complexidade, também importa atentar para o fato de que essa sociedade percebe-se atravessada e constituída pelas tecnologias digitais de comunicação e informação, TDCIs, e seus efeitos, que tendem a se conformar como ambiência, atualizando-se em quase todas as atividades humanas, perturbando e desestabilizando os pensadores tradicionais, crenças, padrões, valores e, sob o prisma deste texto, exigindo que os relacionamentos e os processos comunicacionais sejam ressignificados. Portanto, não há mais como pensar as organizações como assépticas às manifestações dos sujeitos, indivíduos e ou públicos, que com elas se relacionam direta e ou indiretamente, ou mesmo que simplesmente a elas se referem em suas falas cotidianas na dimensão da organização falada. Baldissera, em 2009. Esses sujeitos, na perspectiva de afirmado por Morin em 1996A, precisam ser compreendidas como construções e construtores da sociedade e da cultura em que se inserem, pois que tecem e são tecidos no processo histórico sociocultural, objetivam-se pela consciência de si mesmo, não egosociocêntricos, têm autonomia e dependência, criam, mas também sofrem sujeições, experimentam a incerteza, sofrem constrições e contingências, organizam-se. Assim, pode-se afirmar que os entes organizacionais, personalidades, empresas públicas e privadas, grupos organizados, demais tipos de organizações, são constituídos por ou em relações e interações que os sujeitos estabelecem neles, com eles e sobre eles. Essas relações e interações geram e regeneram permanentemente os nós que os estruturam como redes, com certa estabilidade, mas em permanente atualização. Nessa perspectiva, os públicos assumem centralidade nos ou para os entes organizacionais e se exercem como forças fundantes. Por outro lado, importa atender para o fato de que multidirecionais que são essas relações e interações, também há conformações sobre públicos e exige a existência dos entes organizacionais. A evidência interdependência entre eles e os públicos. Nessa conformação, como pensar as relações públicas? Desde aqui, parece fértil inferir que, à medida que os públicos redimensionam sua atuação, qualidade das relações e interações, graus de tensões, competências de mobilizações, níveis de poder experimentado, estratégias adotadas, também as relações públicas exigem ser pensadas em sentido mais complexo. As concepções determinísticas de relações públicas
precisam ser superadas para que a atividade seja compreendida em perspectiva de interdependência ecossistêmica, independência entre sistemas e subsistemas, o social, o cultural, o político, o ecológico e o econômico, o comunicacional, o organizacional e o organizacional, dentre outros. Essa perspectiva adotada nesta reflexão. Duas perspectivas preponderantes de relações públicas. Desde o surgimento, relações públicas configuram-se como âmbito ou arena de tensões e controvérsias. Os diferentes olhares lançados ora demonizam a filosofia, a profissão e os profissionais por conceberem que se tratam de pensar e agir estratégicos para a manipulação dos públicos e somente atenderem aos interesses do capital, ora ressaltam sua importância no sentido de qualificar processos de comunicação e relacionamento, potencializar a circulação de informações, criar ou alargar espaços de participação dos públicos, ampliar os níveis de transparência, atender para a diversidade, atuar para que os entes organizacionais assumam suas responsabilidades e, em alguma medida, ampliem sua atuação em termos de responsabilidade social, ambiental e cultural. Assim, particularmente no caso brasileiro, as relações públicas tendeu a assumir teoricamente dois nortes fundamentais. A filosofia de relacionamento e B, função política. A, relações públicas pensadas fundamentalmente como filosofia de relacionamento, de acordo com Andrade em 1990, essa concepção traduziu-se no nível das práticas em função de gerenciamento de comunicação e relacionamento com os diversos públicos da organização, com o claro objetivo de informar ou persuadir para, dentre outras coisas, influenciar, conseguir aceitação ou apoio dos públicos, obter visibilidade, construir ou fabricar imagem e conceito positivo, legitimar ações e, na medida do possível, estabelecer a cooperação entre públicos e organização. Essa função estratégica, como destaca Kunsch em 2004, sob ângulos diversos, os relacionamentos assumiram centralidade para os entes organizacionais, dentre outras coisas, para fomentar a boa vontade dos públicos em relação a eles, possibilitar a acumulação de capital e poder simbólico. Bourdieu, em 1908 e 1999, e legitimar os próprios entes organizacionais e suas práticas. Nessa perspectiva, Grune, em 2003, página 84, afirma que as organizações são menos vulneráveis às crises e a questões emergentes quando estabelecem relacionamentos duradouros com aqueles grupos que poderiam ser afetados pelas decisões e pelos comportamentos da organização. Assim, pode-se depreender que, apesar de os fundamentos serem os de filosofia de relacionamento, quando das práticas profissionais há forte tendência para que tais relacionamentos apenas sejam desejados, constituídos e potencializados pelos entes organizacionais à medida que poderão trazer algum tipo de retorno, ou seja, tratam-se de relacionamentos interessados e com tendências a apenas privilegiar um dos integrantes, o ente organizacional. Então, mais do que interagentes, os públicos tenderam e ainda tendem
apesar da atual configuração da sociedade, essa prática ainda é comum, a ser reduzidos a público-alvo das ações e dos interesses organizacionais. Letra B. Relações públicas como função política. Sob essa perspectiva, como ciência, abarca o conhecimento científico que explica, prevê e controla o exercício de poder no sistema organização públicos. Como atividade, é o exercício da administração da função subsistema política organizacional, enfocado através do processo de comunicação da organização com seus públicos, de acordo com Simões, em 1995, página 42. Para Simões, em 2001, página 34, quando a função organizacional política se desconfuncionaliza, leva a organização a não atingir sua missão por ser incapaz de influenciar com êxito seus diversos públicos a fim de obter sua cooperação. Essa perspectiva, sem desconsiderar o contexto e a importância dos públicos, parece dar relevo ao exercício de poder que se realiza de dentro para fora da organização sobre seus diversos públicos. Essas duas concepções, apesar de adotarem diferentes fundamentos, apresentam aproximações particularmente sob a perspectiva daquilo que Simões, em 1995, afirmou ser relações públicas como atividade. Além disso, na relação organização-públicos, parece ser evidente o caráter desigual, isto é, os públicos existem para os entes organizacionais. Nessas concepções, apesar de alguns indicativos, não há atenção maior para outros aspectos e possibilidades dessas relações e interações. Importa destacar que, conforme Henriques, em 2009, página 133, ao longo do tempo, houve a ampliação rápida do escopo da atividade de relações públicas e gerou-se e mantém-se um corpo doutrinário que é insuficiente em relação à ampliação do escopo da atividade e inconsistente, por não dar conta de sustentar uma delimitação mais precisa entre as atividades de relações públicas e de propaganda, e incongruente com a prática que atualmente é demandada e o tipo de profissionalização para isso exigido. Diante disso, evidencia-se a necessidade de melhor fundamentação da atividade. Nessa direção, a seguir, reflete-se sobre relações públicas, atendendo-se particularmente para a relação entre públicos e entes organizacionais. Sobre relações públicas em perspectiva do paradigma da complexidade. Cultura e sociedade têm como pressuposto a ocorrência de relações, isto é, existem por e em relações diversas, assim como os seres vivos que, na perspectiva de sua forma, apresentam como padrão de organização uma rede autogeradora, de acordo com Capra, em 2002. Também, os entes organizacionais como sistemas configuram-se em redes e experimentam a permanente retecer, pois que, dentre outras coisas, toda perturbação provocada por um subsistema ou outro sistema exige reorganizações no ou do próprio sistema. Essa perspectiva requer pensar os públicos não mais como alvos a serem atingidos, mas como existência e manifestação coletiva de sujeitos que interajam como ente organizacional.
Como pressuposto, cabe ressaltar, mesmo que possa parecer elementar, o fato de que, assim como a sociedade é permanente, retercida em ou por relacionamentos, também o são os entes organizacionais. Portanto, independentemente da atuação de profissionais de relações públicas, as organizações, grupos organizados e personalidades interagem com seus públicos de modo permanente, pois que as relações são constitutivas dos entes organizacionais. Além disso, pode-se dizer desde aqui que é muito provável que a qualidade das relações que estabelecem com seus diversos públicos nas diferentes situações seja orientada pelas concepções que eles têm de si e dos outros, seus públicos, isto é, as concepções que eles têm de si mesmos e que o constituem podem ser pensados como pressupostos básicos da cultura organizacional, de acordo com Shen, em 2009, como verdades inquestionáveis que suportam as posturas e as práticas cotidianas dos entes organizacionais nas relações que estabelecem com seus públicos. No entanto, isso não significa assumir que as relações públicas estarão dadas de uma vez por todas, pois que, se por um lado os pressupostos básicos orientam, prescrevem e proscrevem fortemente as relações, por outro, em perspectiva de interdependência ecossistêmica, interdependência entre sistemas e subsistemas, como sistemas vivos cognitivos, os entes organizacionais aprendem constantemente e auto-eixo, organizam-se, ao mesmo tempo são autônomos e dependentes de outros sistemas. Então, não se tratam de determinismos. Ao estabelecer relações, o sujeito realiza-se como força que, em alguma medida, pode perturbar os demais sujeitos que com ele se relacionam sem, contudo, determiná-los, pois são dotados de capacidade de auto-organização. Isso quer dizer que somos sistemas tais que, quando algo externo incide sobre nós, o que acontece conosco depende de nós, de nossa estrutura nesse momento, e não de algo externo. Maturana, em 1998, página 27. Assim, também os públicos, em diferentes intensidades, perturbam os entes organizacionais, e isso exige que, em alguma medida, se reorganizem, regenerem. Até porque não há como estabelecer relação e permanecer o mesmo. Conforme se disse, os públicos não podem ser compreendidos como simples alvos, como externos, pois que constituem os entes organizacionais. A existência desses entes pressupõe necessariamente sujeitos em interação, de modo que não apenas os sujeitos os reconstroem, senão que também são reconstruídos como sujeitos e como os públicos. Sem existência, a priori, os públicos são, com essência, algo comunicacional, são convocados e afetados por algo na ou da sociedade, dialogam dentro e fora de seu agrupamento, sofrem as interferências do mundo e agem sobre ele, interagem com eles, de acordo com Henriques e Lima, em 2014, página 63. Assim, em alguma medida, ser público de um determinado ente organizacional é também ser parte dele, ser seu componente. Considerando-se que os públicos são constitutivos dos entes organizacionais, como
resultados das interações estabelecidas, pode-se pensar que as características de tais relações tendem a decorrer do lugar que cada público assume para eles. Na mesma direção, observa-se que a configuração do público se dá a partir de diferentes movimentos, tais como os de: letra A, adesão voluntária, exemplo, empresa como investimento financeiro; letra B, imposição estrutural, exemplo, meio em que a empresa se insere; letra C, adesão por negócio, exemplo, adesão de varejistas para atender seus clientes; letra D, fonte de informação, exemplo, empresa como fonte para jornalistas; letra E, identificação como missão do ente organizacional, exemplo, voluntariado; letra F, necessidade de remuneração, exemplo, emprego; letra G, concurso público, exemplo, trabalho em organizações públicas; letra G, imposição legal, exemplo, serviço militar ou sistema público; letra H, adesão por consumo, exemplo, consumo de serviços e produtos; letra I, vigilância, exemplo, acompanhamento, crítica e ações de resistência frente a práticas de empresa, e outros. Diante disso, parece lógico pensar que as relações que os entes organizacionais estabelecem com os públicos são multidirecionais e atendem diferentes gramáticas, isto é, cada público interage com eles por diferentes objetivos e, nesse sentido, atualizam forças e orientações diversas. Alguns desses objetivos e forças podem ser convergentes entre si e com os dos entes organizacionais, porém, também há movimentos em outras direções, como os de oposição, resistência, vigilância, subversão à ordem organizacional e denúncia. É nesse âmbito, dimensão e arena e sob configuração que as relações públicas, em perspectivas científica e de campo profissional, assumem lugar. Portanto, compreender relações públicas como simples estratégia do ente organizacional para gerar a boa vontade dos públicos de organização e de influência dos públicos de imagem e conceito é algo limitador. Se durante muito tempo as práticas e mesmo os pensares realizavam-se no sentido de eliminar as diferenças, harmonizar os relacionamentos pela eliminação dos conflitos, gerar a boa vontade dos públicos mediante ações diversas e a circulação de informações, atualmente isso se apresenta estéril. Se é verdade que essas práticas foram possíveis e mesmo reconhecidas como boas práticas, dentre outras, foram premiadas e apresentadas como modelos, isso não significa que tenham respeitado os públicos em suas particularidades e tampouco reconhecido suas características de constituintes dos entes organizacionais. Pode-se até afirmar que os públicos foram alijados de se exercerem plenamente como públicos, dentre outros motivos, por não terem acesso crase a informações qualificadas, vierem em condições de dependência dos produtos ou serviços, dos empregos, dos impostos e etc., não compreenderem sua condição de público e seu real poder, não haver a quem recorrerem para reclamar ou denunciar algo, não poderem dar visibilidade aos abusos e às injustiças sofridas, silenciarem como sujeitos, imaginando que suas percepções eram dissonantes e equivocadas, estarem
impossibilitados de exercer sua cidadania, temerem algum tipo de retaliação, terem sido preparados, educados para obedecer e não questionar a ordem posta sob a pena de serem penalizados. E ainda imaginarem que não haveria algo diferente daquilo que se apresentava ou experimentam. No entanto, os padrões de força entre os públicos e os entes organizacionais foram redimensionados pelas intensas mudanças ocorridas na sociedade e demais sistemas, conforme se destacou. Com mais acesso às informações e compreensão sobre seu lugar nas relações com os entes organizacionais, é evidente a tendência de os públicos tornarem-se mais presentes e participantes dos diversos processos organizacionais, pois que também lhe dizem respeito, exigem ser ou estar presentes com suas diferenças, com seus objetivos particulares, em seu direito a perceber, a receber informações verdadeiras e serem respeitados. Diante dessa configuração, importa redimensionar relações públicas para o que pensar e o agir se traduzam na qualificação dos relacionamentos com os públicos, distante dos processos de maquiagem, de modo que o discurso dos entes organizacionais não seja vazio, mas traduza o que eles realmente são. Nessa direção, parece fértil compreender ou explicar relações públicas como filosofia de relacionamentos estratégicos fundamentados em investigação, interpretação, definição e circulação de sentidos entre uma dada entidade, ente organizacional e seus públicos, mediante processos de significação ou comunicação, visando a legitimação dessa entidade e de suas ações, bem como seu comprometimento ecossistêmico para o algo sempre melhor. Importa destacar que a noção de estratégia aqui empregada não se restringe ao âmbito das práticas bélicas, de confronto e de junção. Se existem situações hostis que exigem estratégias para superar o alvo e ou ameaça, atualmente apresentam-se míope reduzir a noção de estratégia a essas situações. Para além delas, há processos estratégicos que se configuram como colaborativos e mesmo de interdependência ecossistêmica. Diferentes sistemas e subsistemas articulam-se em diversidade de movimentos de aproximação e ou de afastamento, perturbando uns aos outros, sem determinarem-se. Conforme Morin, em 1996, b. página 279, o próprio sistema pode ser considerado parte de um polissistema. É como se estivesse rodeado por um ecossistema, oferecendo-nos, assim, a possibilidade de reconsiderá-lo em seu ambiente, o que nos circunda está em nós. Nessa direção, Capra, em 2002, afirma que, ao analisar agrupamentos ecológicos, evidenciou que os processos colaborativos negociados permitem a obtenção de melhores resultados. Trata-se de reconhecer que os sistemas não simplesmente se adaptam contingencialmente, como resposta ao entorno, aos outros sistemas que os perturbam, pois que esses outros, de alguma forma, estão presentes no próprio sistema e que articulam em rede, conforme se destacou, é imanente aos grupos socioculturais. Em direção a essa compreensão,
Pérez, em 2012, ressalta que os conflitos podem ser produtivos e que a sociedade pode ser compreendida como jogo de soma positiva. Por exemplo, sabe-se atualmente que os conflitos que atualizam diferentes visões de mundo são fundamentais para a qualificação dos processos e para a criatividade. Portanto, desde que os conflitos não se configurem em crises, deixam de ser pensados como problemas a serem superados e passam a ser compreendidos como rumos para a inovação. Então, para além do fato de que qualquer ente organizacional estabelece relações, conforme se destacou, trata-se de algo inerente à sua existência. Em perspectiva de relações públicas, assume-se o viés dos relacionamentos estratégicos, sob o prisma da noção de estratégia que se adota. Isso implica dar relevo ao processo que qualificam os relacionamentos como diferentes públicos e, ao agir em direção, consideram-se que os públicos são constitutivos dos entes organizacionais em perspectiva hologramática, ou serem fortalecidos em alguma medida também significa fortalecer o próprio ente organizacional, desde que a existência desse ente, sua atuação, produtos ou serviços seja legítima para a sociedade e, portanto, não tenham nada a escamotear, a esconder sob pena de ser considerado antiético, ilegal ou ilegítimo. Ao fomentar a qualificação dos públicos recursivamente, os entes organizacionais também são perturbados e pressionados a se qualificarem, pois que os entes interativos dialógicos geram algum nível de desorganização, tendendo a exigir auto-exo-organização. Essa perspectiva dá relevo aos processos colaborativos em detrimento aos de caráter bélico e ou de manipulação, pois que reconhece a interdependência ecossistêmica e a potencialização dos esforços das interações que objetivam ganhos e avanços compartilhados. Essa compreensão põe em suspenso as concepções de relações públicas que se focaram ou focam apenas nos materiais informativos para a imprensa, eventos, campanhas, circulação e informações na internet, e outras formas de comunicação e relacionamento com o objetivo exclusivo de gerar a boa vontade dos públicos. Mais do que simples e permanente exercício do poder sobre o outro, trata-se aqui de ação estratégica em que os relacionamentos são qualificados mediante processos de significação ou comunicação. Portanto, amplia o campo à medida que passa a se ocupar de tudo que puder, de alguma forma, implicar na legitimação da entidade, entidade como explicação justificativa. Assim, o norte deixa de ser a questão da informação e da visibilidade e passa a ser a legitimação da entidade ecossistemicamente comprometida. Não significa, porém, que a circulação das informações não seja relevante, nem tampouco que a visibilidade não seja necessária. Pelo contrário, tratam-se de dois fundamentos para as relações públicas, porém, consistem em parte do processo e até condição de legitimação. Importa destacar ainda que, se as relações de comunicação sempre forem centrais para as relações públicas, a perspectiva aqui adotada exige revisar e redimensionar o lugar que os sujeitos assumem nesse processo, isto é,
Durante muito tempo, o ente organizacional assumiu ou exigiu para si o lugar de protagonista nesta relação e procurou relegar aos públicos o papel de audiência de alvo de seus dizeres, potencializou sua fala e tendeu a atrofiar a competência de escuta. Porém, ao se reconhecer que os públicos são constitutivos dos entes organizacionais, que é pela interação que os públicos se formam e mobilizam, que os públicos percebem-se empoderados em algum nível e que existem espaços para expressar suas opiniões, dentre outras coisas, faz-se necessário atender o fato de existir outra configuração da relação públicos-entes organizacionais. Essa reorganização relacional e, portanto, de forças, conforme Foucault, em 1996, página 75, toda relação de forças demanda o aprimoramento dos processos de escuta, isto é, não apenas o ouvir refratariamente, mas ser competente na escuta de modo a compreender os públicos sob a perspectiva de seus lugares culturais, sociais, políticos e etc. Complementarmente, também é necessário a parcimônia nas falas, pois que dizer sobre alguma coisa é, também, dizer de si próprio. Já não basta comunicar e fazer reconhecer, instituir-se, conforme Bourdieu, em 1999, é fundamental cumprir o dever de ser, e os públicos cada vez mais exigem que isso seja atendido. Atenta-se também para o fato de estar ocorrendo algo como um deslizamento da centralidade dos processos comunicacionais para os de significação. A comunicação continua basilar para relações públicas, porém, tende a assumir cada vez mais importância a perspectiva da significação. Se comunicação é construção e disputa de sentidos, importa que se atente para os sentidos que os públicos atribuem, aquilo que os entes organizacionais dizem e fazem de modo a avaliar sua proximidade com o que é de fato. Caso os sentidos não sejam aproximados, será necessário agir circulando informações em diferentes processos comunicacionais. Para que essa compreensão se efetive em outra direção, realizar a escuta qualificativa significa, fundamentalmente, estar aberto a exercer a autoridade, compreender os públicos a partir de seus lugares, seus desejos, suas inquietações e suas necessidades, e a partir disso, realizar a mediação das relações com o ente organizacional. Portanto, relações públicas também é monitoramento e gestão de sentidos na relação públicos e entes organizacionais. Cabe ressaltar que gerir sentidos não significa de modo algum reduzir os processos a estratégias de manipulação de informações ou espetacularização, tendo como pressuposto, conforme se destacou, o compromisso ecossistêmico para algo sempre melhor. Trata-se de admitir a existência de fluxos multidirecionais de comunicação que dialógica e recursivamente podem complementar, potencializar ou qualificar os processos formais autorizados, mas também podem subvertê-los, desviá-los ou distorcer as informações. Portanto, se é na interação em contexto específico que os sentidos serão individuados pelos sujeitos, importa atentar para esses processos transacionais de modo que, de fato, sejam qualificados, pois
que sofrem influências de uma diversidade de elementos força, tais como a cultura, o imaginário, a psique, as competências interpretativas, a situação política, econômica e os afetos. Considerações de utopia a fundamento. Tem-se que a noção de relação entidade-público, eu e o outro, ou entidade alternativa, é fundamento para a existência do ente organizacional e sua possibilidade de realização, independentemente do tipo de relação, econômica, política, cultural, ecológica, social. O que parece ser o norte para as relações públicas é a possibilidade de qualificar tais relações, bem como os públicos e os entes organizacionais. Para isso, é basilar o processo de que o individualismo exacerbado, que sustentou muitas das práticas durante longo tempo, já não pode ter lugar na sociedade que se percebe sistematicamente interdependente. Assim, por mais que o profissional de relações públicas esteja a serviço de uma empresa privada, não pode pôr em suspenso o compromisso ecossistêmico. Portanto, não se trata de agir para o crescimento econômico ou desenvolvimento, se é que se poderia, nesse caso, definir como desenvolvimento a qualquer preço. Por fim, observa-se que as relações de comunicação, além de tornarem presentes os sujeitos, suas compreensões de mundo, seus desejos, sua cultura e imaginário, também os tensiona em algum grau como forças. Isso exige que se reconheça a comunicação como lugar e fluxo privilegiado para as interações políticas, culturais e identitários entre públicos e entes organizacionais, de modo que dialógica e recursivamente perturbam-se como sistemas vivos e nessas interações transformem-se ou reconstruam-se mutualmente.